12h52. Você acompanhando a programação da Bonfim FM. Hoje aqui no estúdio da Bonfim, nesta terça-feira, 4 de agosto, como aconteceu ano passado, em agosto, a gente entrevistou Ricardo Vargas, proprietário do laboratório LabSul, que tem a sua matriz lá em Canguçu. E desde um ano tem um atendimento em Morro Redondo. Então, neste mês de agosto, o LabSul está comemorando o seu primeiro aniversário. E o diretor responsável, o proprietário, vem conversar com os ouvintes da Bonfim, atualizar informações e fazer também um balanço de como foi esse primeiro ano do laboratório LabSul aqui no nosso município. Boa tarde, Ricardo. Bem-vindo na Bonfim. Boa tarde, Jones. Boa tarde a todos que nos acompanham na Bonfim. E mais uma vez uma satisfação, né? Vir a rádio, vir a oportunidade, né, de conversar com todos os teus ouvintes, a todos que nos acompanham. Só te agradeço. Lembrando então, este primeiro ano do aniversário do LabSul aqui no nosso município, como está sendo para vocês conviver com um laboratório lá em Canguçu, que é a central, e de ter um atendimento aqui na cidade vizinha do Morro Redondo? Essa acolhida da comunidade, como é que está sendo os atendimentos aqui na cidade? Uma avaliação de vocês, produtivo esse primeiro ano do laboratório aqui no município? Isso, Jones. Hoje a gente está fazendo, né, um ano, dia 4 de agosto de 2025, a gente iniciou as atividades aqui. E agora, né, nesse 4 de agosto de 26, completando um ano de aniversário, né, aqui no Morro Redondo. E o resultado, né, é muito positivo, extremamente positivo. A gente está muito contente com a unidade do Morro Redondo, que foi muito bem acolhida pela comunidade daqui, né, desde o início, desde que a gente abriu a unidade aqui. A gente manteve regularidade de movimento e só vem aumentando, né? A gente sempre tem aquela expectativa, né, de início. O início geralmente começa mais devagar, até o pessoal ir conhecendo e tal, mas não foi o nosso caso aqui no Morro Redondo. Desde que a gente abriu no ano passado, a gente já teve uma boa aceitação, a comunidade já veio ao laboratório e está ótimo, só em crescimento, né? Cada mês que passa a gente observa mais pessoas vindo, mais pessoas procurando o nosso atendimento aqui no Morro. E essa questão de ter esse atendimento de Canguçu, também ter uma unidade aqui no município, né? Isso teve para recordar, como é que foi que teve essa ideia de expandir, trazer esse atendimento para o nosso município? Então, é importante para ressaltar, porque dificilmente, né, pensar, né, no momento assim, é instalado aqui na região, Canguçu é próximo ao Morro Redondo. Sim. Mas de vir para cá, de ter mais um local, né, deslocamento, ter profissionais também atuando aqui e manter, como se diz, o padrão do atendimento que é prestado lá em Canguçu, no Morro Redondo, né? Então nos conte essa questão aí para o ouvinte saber. Tem gente que está ouvindo agora pela primeira vez o Ricardo falando, né, moradores novos aqui na nossa cidade, né? Então, falando então nessa trajetória de ter o atendimento aqui no nosso município. Claro, Jones, a gente comentou há tempo atrás também sobre isso, e o que nos motivou, o que nos trouxe para o Morro Redondo foi a população do Morro Redondo mesmo. A gente começou a ter muitos clientes, muitas pessoas, muitos pacientes lá, fazendo exames com a gente lá em Canguçu. E isso começou a nos chamar a atenção, e o próprio pessoal, às vezes, alguém comentava da possibilidade da gente vir para cá, mas muitas pessoas daqui indo lá fazer exames, fazer algum outro procedimento lá em Canguçu. E a gente começou a ver a necessidade, né, de que o pessoal aqui estava, né, precisando, estava querendo ter algum apoio, uma unidade mais próxima. Isso foi que começou a nos motivar. A gente acabou vindo, fazendo levantamento e chegamos à conclusão de que seria um bom ponto para o LabSul, e realmente foi, né? Está sendo ótimo aqui, né? E lembrando que a localização também ficou
próximo, né, em frente à Praça 12 de Maio, onde tem o letreiro Eu Amo Morro Redondo. Isso. Jacarandá 130, ao lado do Nobre Agropecuária, da Agroplantas, né? Ao lado da Agroplantas, né? Então, ao lado da Agroplantas, então, bem ali no central, né? Um ponto importante ali da cidade, né? Sim, de fácil acesso, intercalado, né? Entre as duas partes da cidade. Isso, um local bem ótimo, né? De fácil acesso, com estacionamento na frente, com tudo que facilita a chegada e o acesso das pessoas, né? Muito bom, local bom, local fácil. Isso mesmo. Outra questão que vocês também foram ofertando ao longo do ano, diversos tipos de atendimento sendo ampliados, né? A gente foi trazendo outros serviços, né, que a gente consegue oferecer lá em Canguçu. Lá a gente tem a clínica, tem um serviço mais completo, e aí a gente conseguiu trazer algumas coisas para cá, como esse ano a gente teve a médica, uma das nossas médicas veio colher pré-câncer, fazer atendimento aqui. A gente já trouxe alguns serviços de enfermagem, né, com a enfermeira que já veio prestar alguns serviços domiciliares. A gente está trazendo, lá a gente tem clínica de vacina, então a gente tem deslocado vacinas para cá também, sob encomenda, né, quando o pessoal precisa de alguma vacina, traz para cá. Então todos são serviços que a gente dispõe lá, mas consegue, né, sob agendamento, trazer para cá, desloca o profissional e oferece aqui, né. Também outra coisa que é boa, eu acredito, para a comunidade, é as coletas, né, domiciliares, coletas no interior também. A menina colhe quando precisa de algum exame, alguém que tem dificuldade de sair de casa e tal, agenda o dia, a menina vai lá na casa da pessoa, coleta, tira o sangue, dentro da cidade também, quando precisa, né, chama ali, agenda, isso tudo são serviços que a gente dispõe lá, e também procurou trazer para cá para facilitar, né, para melhorar para o pessoal daqui. São questões que influenciam, né? Que o pessoal acostumado geralmente fazer a coleta de sangue, né? A coleta da urina, também das fezes, geralmente entregava ou fazia, né, o exame na primeira hora da manhã. E o Laboratório LabSul trouxe uma novidade de poder fazer de manhã, de tarde, né, no horário que vocês têm o expediente. E como você falou também, o atendimento domiciliar. Então, a pessoa acamada, pessoa com dificuldade de se locomover. A gente sabe, às vezes, de manhã cedo é meio complicado também, tem dias frios, chuvosos. A pessoa pode se programar, às vezes, olhando o tempo também. E da disponibilidade de vocês também, vai num conforto, né? É um conforto para a pessoa, né? Sim. Vai lá na residência da pessoa e faz a coleta do exame. Claro, isso é um conforto, né? Uma facilidade de ficar em casa e ter o profissional que vai na sua casa e realiza o procedimento. E essa questão da coleta durante todo o dia, né? A gente tem, é outra coisa que foi nos solicitado, assim, a gente tem a técnica durante o dia inteiro, né? De manhã e de tarde. Então, pode chegar à tarde ali, sendo algum exame que não precisa uma preparação especial, né? De acordo, pode chegar à tarde para fazer um exame, ela está ali à disposição, né? Esse exame que se realiza bastante é o toxicológico, assim, fora de hora, para esta carteira, coisa, né? Que é dos pelos. Faz qualquer horário, chega qualquer horário ali, a menina colhe e faz na hora, né? Não precisa marcar para outro dia, não precisa ter não perder o tempo, né? Facilitar mesmo de agilizar a vida das pessoas, né? É uma questão que vocês ofertam, né? E facilita, né, as pessoas, e também não precisarem se deslocar para outras cidades. Sim, com certeza. Certamente aqui vocês têm um levantamento, tudo indica que pela proximidade, o próprio interior de Canguçu, interior de Pelotas, interior ali do Cerrito, outras colônias aqui, e certamente o pessoal pode mandar mensagem, pegar o orçamento de exame e ver, né, qual laboratório tem mais vantagens. Isso certamente acontece nessa área. Ir a Morro Redondo e não ir a Canguçu. Eu digo assim, cidades próximas a nós aqui, quando vê, facilita, né? Claro, com certeza. A gente tem muitas pessoas do interior
tanto o nosso interior aqui de Canguçu, quanto o interior do Morro Redondo, que ficam mais próximos daqui, né, e que acabam vindo aqui, né, e essa é a ideia, facilitar também para essas pessoas, né, interior de Pelotas aqui, tem gente que já é Pelotas, mas está mais perto daqui, acaba vindo aqui, e é o correto, né, não precisa pegar todo esse trânsito, não precisa fazer, né, vem aqui próximo e coleta aqui, os exames vão para o mesmo local, né, tudo, né, a mesma qualidade, a mesma garantia de resultado que teria lá em Canguçu ou em Pelotas, tem aqui no Morro com a mesma segurança. São várias as possibilidades, né, que vocês então disponibilizam, né, dessas formas para fazer os exames aqui no nosso município. De segunda a sexta-feira, o atendimento, até pode reforçar o horário que vocês têm o atendimento. O nosso horário de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e da 1 às 5. Das 7 ao meio-dia e da 1 às 5. Aí também com agendamento, né, falando com as meninas, combinando se precisa colher mais tarde, precisa no sábado de manhã, elas vão ali e colhem, né. A pessoa tem um compromisso, só vai chegar no morro às 5h30, vai estar longe, vai estar fora. Precisa, assim, entra em contato, chama no WhatsApp ali e combina, dá para me esperar, dá para fazer uma coleta mais tarde e tal, a gente faz também. Entende? Outra questão, vocês têm alguma cortesia para quem faz o exame ali? O que a gente tem é vários convênios com relação tipo Angelus Pax, desconto de saúde, todos esses Provida que o pessoal tem bastante, a gente consegue dar descontos, né, dar valores promocionais e tal, para bastante, principalmente também para os do SUS, os pacientes que têm requisição SUS, e que às vezes não conseguem marcar, né, por uma questão de demanda, que o próprio SUS não consegue acolher todo mundo, a gente sabe. A gente também dá um desconto diferenciado para esse paciente, justamente porque a gente sabe que é o paciente que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, é mais uma despesa de exames, então a gente procura dar um descontinho maior para também ajudar esse paciente para ele fazer o seu exame, né? Não deixar para outro mês, que às vezes, né, a gente sabe que essa questão de SUS é demorada, né? E as doenças também, elas necessitam, né, de ter uma avaliação quanto antes. Sim. Então, às vezes o simples exame ali pode ajudar o médico, né, a identificar quais são os fatores que tem que se organizar no paciente, por exemplo. Às vezes é uma medicação, às vezes pode ser alguma vitamina, deficiência de algo que tem no organismo, né? Então isso tudo ajuda ao médico, né? Hoje em dia o médico não quer mais dar um diagnóstico assim, né? Só com a anamnese, só ali medindo a pressão, coisa, ele quer ter mais segurança, ter o que os exames proporcionam, né? Que faça vários testes ali, vários exames e realmente descubra exatamente o que o paciente tem para dar o tratamento adequado, né? Não tem mais aquele diagnóstico no olho que a gente tinha antigamente, hoje é difícil de a gente encontrar, né? Um detalhe, claro que a gente tem criança também e tem um periódico, né, que é fundamental, uma rotina, né, que o pediatra geralmente vai indicar, né, de quanto tempo fazer os exames. Geralmente se comenta em crianças que a cada 2 anos é fundamental fazer um check-up. Nós adultos seria todos os anos fazer um check-up. Mas as crianças também, apesar de estarem sempre em crescimento, é fundamental fazer esses exames. A gente vê que a criança, às vezes, para fazer o exame, necessita de ter um agrado, né? Às vezes um suquinho, uma bolachinha, né? Um todinho, como se diz. Isso vocês ofertam também, né? Isso a gente sempre tem, né? Esse agradinho, né? A gente sabe. Por isso que eu tinha comentado aquela hora na pergunta anterior, mas aí você já veio entrando nessa parte dos convênios, descontos, né? O cliente, às vezes, ali chega ali, às vezes a pessoa está numa situação financeira complicada, né? Mas já entrou junto, né? Mas só para entrar nessa parte, porque isso também motiva também a criança, né? Isso, a gente sempre procura, né, ter um brinquedinho, ter algum agrado, um lanchinho às vezes para a criança, que para eles para a maioria das crianças já é um estresse, né? A função toda do exame, né? Ter alguém que vai ter que segurar o braço, aquela coisa toda que sempre, né, assusta um pouco.
Então a gente sempre tem um agradinho, tem um brinquedinho ali para fazer as pazes, né? No final da coleta a gente sair de boa com a criança, né? Com o máximo de preparo que as meninas têm para a coleta, com todo jeito, com muita conversa, com a coleta mais rápida e menos traumática possível, mas sempre tem algum estresse, né? Que esse agrado faz parte depois no final desse. E com relação ao tempo que você estava colocando, Dionis, o ideal, assim, né, o que a gente preconiza hoje é que seja uma vez por ano, tanto para crianças quanto adultos, idosos, né, saudáveis, uma vez ao ano realizar os exames para dosar vitaminas, acompanhar crianças, principalmente vitaminas, aquela parte de hemograma, ver se não tem nada de anemia, se não tem, né, o básico, assim, né, do adulto, do idoso, uma vez ao ano, de acordo com os exames, de acordo com a faixa etária. É interessante realizar para ver como é que está realmente o corpo, se não apareceu alguma coisa diferente, né, para buscar, se for necessário, buscar algum tratamento. Uma vez por ano é mais do que suficiente para um adulto saudável, né. Isso também tem acompanhamento, né, que quem faz anualmente certamente já vai ver, o médico vai ver, né, a necessidade, né, se já aconteceu de apontar algo nesse ano, o ano que vem vai fazer os exames, né? E às vezes, se está mais tranquilo, às vezes pode aguardar um pouquinho mais, né? E nos próprios exames ele sai o teu histórico ali. Agosto do ano passado, o Dionis fez o açúcar dele estava 90. Aí fez esse ano, de novo repetiu o exame dele e o açúcar deu 102, 105, vamos dizer. Então já chama atenção, né? Chama a atenção da gente, a gente já vai conversar com essa pessoa para esclarecer, olha, o açúcar está subindo, dá uma controlada no açúcar, vai no médico. E isso para qualquer linha de exames a gente já vai ter uma triagem ali que vai detectar essa alteração já para conversar com o paciente, né? Ou indicar o médico lá, vai para o médico, que isso mudou muito do último para esse ano. Duas questões, uma pergunta. Convênio do IP, que hoje, por exemplo, a prefeitura tem o IP. Funcionários do Estado, que tem o município, também tem o IP. Questão atendimento SUS. Aí você pode até detalhar o que vocês podem conseguir, né, para os pacientes que forem, né, pegar um orçamento para ver se está dentro do seu cronograma, né, do seu orçamento, poder fazer os exames. Essa parte do IP e a parte do SUS aí. Isso. Com relação ao IP, a gente realiza toda a tabela do IP, que os exames que o IP pedir a gente faz. Tem alguns que o IP não cobre, mas aí é para todos, né? Então, mas a tabela IP a gente atende no convênio direto ali pelo IP. A gente atende lá Canguçu e conseguimos trazer para cá e seguimos atendendo aqui. E a parte do SUS, a gente tem um convênio com a prefeitura das gestantes. Para as gestantes a gente faz exames deles. Mas depois para o SUS geral, não, a gente não tem convênio. Aí o que a gente oferece é o que eu estava comentando antes, que é o que a gente dá um desconto maior, né, para esse paciente do SUS que conseguiu a sua marcação pelo SUS, né, vai fazer o seu exame no SUS onde for marcado, né. Mas aquele paciente que não conseguiu a marcação, aquele paciente que quer um pouco mais de agilidade no resultado, quer fazer com a gente dá o desconto, tem um desconto maior que de 30% a gente dá sobre o valor dos exames, um desconto bem considerável, para ajudar esse paciente que queira fazer, que está com um pouco mais de pressa, que tem condições de pagar naquele momento e quiser fazer com a gente dá um desconto maior mesmo para ajudar. E lembrando que o SUS ele não cobre todos os exames, como você comentou o caso do IP. Então são questões que as pessoas, o doutor tem ali geralmente hoje o documento, a requisição do exame, ela já vem ali, tipo, tem 40 ou 50 tipos ou 30 ali, tem os quadradinhos dentro dos parentes que o médico só marca o exame que a pessoa vai fazer. E depois só tem a assinatura do médico, carimbo, né? Antigamente, às vezes era até difícil de identificar a letra, né, do médico, né? Médico, jornalista é complicado. A letra é muito parecida. Mas hoje eles têm o receituário digital
Então isso acaba facilitando. Ali já identificou, a pessoa faz um print ali do exame, já manda no WhatsApp para vocês, e vocês já perguntam se tem algum convênio, né? E já faz um orçamento, depois já dá um desconto, que vocês sempre mandam, né, na mensagem, e a pessoa já se programa, né, para poder fazer esses exames, né? Então isso é uma modernidade que foi boa, né? Essa função do WhatsApp facilitou muito, né? E essa questão desse documento também, já identificado com a planilha, marcado com um X ali. Não é todos os exames ali que constam naquela folha que vai ser feito, só os marcados com X, né? E aí tem uns que é SUS, outros não é SUS. Isso. Tem uma tabela, igual o IP, o SUS também, eles têm a tabela dos que o SUS cobre e tem alguns, às vezes, que não cobrem, né? O médico, na verdade, o médico vai pedir os que são importantes para ele para fazer aquele diagnóstico. E às vezes tem alguns que não são cobertos pelo convênio, né? Isso acontece em todos os convênios, não adianta. E aí esses a gente negocia por fora, né? Vocês trouxeram algo novo para a cidade, porque mês a mês, Ângela nos passa, sempre tem algo novo, algum texto diferente, porque cada mês do ano tem algo especial na área da saúde, alguma campanha, né? E tem algumas promoções também durante o ano que vocês fazem, né? Tem para o homem, para a mulher, para outras situações. Tem época de frio, né? Mudança, né? Que é primavera também, muitas pessoas, quando tem a mudança, né? Entra a questão das flores, tem muita gente que é alérgico também. Então são fatores que vocês têm essas campanhas. O pessoal ouve o anúncio no rádio, certamente chama atenção. Às vezes a pessoa está passando por aquele problema. Eu vou fazer um check-up. E aproveita quando vocês têm essas campanhas promocionais. Isso mesmo. E faz com que as pessoas se cuidem mais. Certamente lá vocês podem fazer uma pesquisa. As pessoas estão indo fazer o exame, quais que fazem com rotina anualmente, quais que não faziam exames. Com certeza, Jones, essas campanhas incentivam bastante, né? Incentiva porque você tem a questão do preço, você tem a questão da orientação, né? De explicar para as pessoas que estão ali ouvindo, esse caso de alergia mesmo, começa a entrar a primavera, muita flor e pólen, o pessoal começa a ter rinite, essa função toda. E aí a gente vai falar, vê a propaganda, vê aquilo ali, chama atenção, a pessoa escuta, presta atenção, vê que é aquele sintoma que ela está sentindo, e então a gente tenta buscar essa orientação e essa ajuda nos dois, né? Tanto ensinando um pouco, mostrando os sintomas, a relação com a doença, e também os exames, né? Os exames e o tratamento, se for o caso também, como lá a gente tem os médicos, tem a estrutura toda. Essa é a ideia principal das campanhas, que a gente está sempre movimentando alguma campanha, sempre funcionando, né? E vocês têm as vacinas. Isso. Vacinas que são possibilidades. Tem muitas vacinas que às vezes não é direcionada ao público da pessoa para fazer pelo SUS. E aí vocês ofertam, né? Que às vezes a pessoa tem vontade de fazer uma vacina, mas ela não tem pelo SUS, porque não é uma faixa etária, ela não é no grupo prioritário. E esse é um leque de gama de vacinas que vocês têm lá no Lab Sul. Isso mesmo, a gente trabalha lá, a gente tem uma gama grande de vacinas, e é bem isso como tu estava falando, a vacina tem essa função da faixa etária, ele se enquadra, não se enquadra, ele não... E tem que esperar também chegar a semana que é da minha faixa etária, né? Essa da gripe é assim, por exemplo, né? A faixa etária tal, tem que se sobrar vacinas. Se sobrar vacina, tu alcança isso, e a gente dispõe na rede privada também. Agora no inverno mesmo, essas duas a gente faz bastante, a da gripe lá, né, que é a nossa particular, ela tem 4 cepas de vírus, né, 4 tipos de vírus que ela abrange, e também a da pneumonia. Agora no inverno a gente faz bastante vacina da pneumovinte, que é uma vacina muito, muito eficaz, que tem funciona muito bem, principalmente para o idoso e para as crianças, prevenindo a pneumonia, né? Que é uma doença que ataca muita gente idosa nessa nossa região aqui, que é muito úmida e frio. Então mas a gente tem uma gama grande, né? Tem vacina para herpes, HPV, hepatite,
aquelas todas das crianças, né? A Penta, a Hexa, né? É uma gama grande de vacinas que a gente dispõe. Praticamente todas da rede pública a gente tem, e mais algumas que a rede pública não oferece, a gente tem na rede privada. Vocês completaram então um ano, né? 4 de agosto, né? Ano passado, estava começando a atividade, estiveram aqui da rádio falando da expectativa, né, que era, né, não sabia como ia ser, né, e como está sendo. E vocês estão oferecendo vários serviços que tem ali no LabSul, de segunda a sexta-feira, e vocês têm algo a mais, pensando já em trazer para o nosso município, algo que ainda não tem, ou trazer algo a mais. E deixo para ti também deixar a mensagem para a comunidade desse um ano, já projetando o futuro do LabSul aqui no nosso município. E quero agradecer em nome da Bonfim a parceria que a gente tem com vocês de poder divulgar e também trazer conhecimento da comunidade, né? Muitas informações que às vezes não é um simples recado que vocês passam. As pessoas estão ouvindo no rádio, está mentalizando, entrando na cabeça da pessoa e ela fica na consciência dela. Se eu quero fazer o check-up, eu faço. Se eu não quero, mas pelo menos está ofertando essa possibilidade. Com as mensagens que vocês deixam. Então, deixo para ti apresentar no final aqui, se tem alguma novidade de vocês, planejando para o nosso município, e essa mensagem que você deixa para a nossa comunidade. O que a gente tem de novidade, vamos dizer, para o Morro Redondo, é o que a gente está trabalhando bastante lá em Canguçu, que é a área da medicina do trabalho, a medicina ocupacional, né? Lá em Canguçu a gente já atende várias empresas e a gente pretende alavancar e investir nesse ramo aqui no Morro também, que agora é exigido por lei, né, que as empresas, os funcionários das empresas têm que ter o acompanhamento do médico, do engenheiro, agora também com a parte da psicologia, dos exames, toda a parte da medicina ocupacional. A gente faz também no LabSul, lá na clínica em Canguçu, e oferece todo o serviço lá, e a gente pretende também implementar esse trabalho aqui no Morro Redondo, para as empresas daqui. E como mensagem final, de dizer o que eu digo à comunidade de Morro Redondo é muito obrigado. Eu acho que da nossa parte, da minha parte como proprietário e de toda a equipe do LabSul, eu só tenho a agradecer a acolhida, agradecer a toda a comunidade que nos procurou, que nos prestigiou, que veio conhecer a nossa unidade, que realizou algum exame, algum procedimento com a gente. A gente só agradece e nos colocamos à disposição, né, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que tenha, para fazer qualquer procedimento, qualquer exame. Agradecer muito essa recepção, essa acolhida da comunidade de Morro Redondo e nos colocarmos à disposição. Estamos lá de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e da 1 às 5, pelo WhatsApp, o nosso 3252-7019, é o telefone fixo, mas pode chamar direto que funciona no WhatsApp ali, 3252-7019, né? Estamos à disposição. E mais uma vez também agradecer à Rádio Bonfim e ao Jones pela parceria e pela oportunidade de vir conversar um pouquinho com a comunidade. Ouvimos então o proprietário do Laboratório LabSul, Ricardo Vargas, que falou na Bonfim nessa terça-feira, 4 de agosto de 2026, comemorando um ano do laboratório em Morro Redondo.